Salmo de número 139, verso de número 14. Todos encontraram? Coloquemo-nos de pé. Presbítero Tiago Bolsas fará esta oração por iluminação. Salmo 139, versículo 14. Oremos com nosso irmão presbítero Tiago. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por estarmos, Senhor, na Tua casa, podendo Te adorar, Te louvar, Te bendizer, Senhor. Te ofertamos também um pouco do muito que nos dá, e nesse momento queremos receber de Ti o alimento espiritual, queremos receber de Ti a mensagem que se colocaste na mente, no coração do nosso pregador, do nosso pastor reverendo Anderson. Pedimos também que ilumine nossos corações, nossas mentes, para que possamos receber esta palavra e sermos efetivamente transformados por Ti. É o que Te pedimos, agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 139, verso 14, diz assim a palavra do Senhor, leiamos todos a uma só voz. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. A igreja pode assentar-se. Hoje, em todas as igrejas presbiterianas do Brasil, é comemorado o Dia da Mulher Presbiteriana. O domingo anterior, o primeiro domingo é o Dia do Homem Presbiteriano, o segundo domingo é o Dia da Mulher Presbiteriana. E quero trazer uma palavra para toda a família, porém, evidente, com foco nas mulheres. E de forma geral, não apenas as que estão aqui presentes, mas qualquer uma que irá participar deste sermão através das nossas redes sociais. Queridas, nós temos um momento cada dia mais delicado. Conversando com Marcos, presbítero Marcos, assim que cheguei hoje aqui na igreja, eu perguntei para ele o seguinte: Marcos, eu saí de férias, acompanhei pouca coisa. Eu voltei e comecei a ler o que tinha acontecido nos últimos 20 dias pelo mundo. Não estou entendendo nada, é isso mesmo? As coisas estão como elas estão, desse jeito mesmo, perdi o fio da meada. Ele falou: olha, pastor, para um lado ou para o outro está tudo ruim. Você vê vídeos na internet de pessoas desistindo de morar em determinados locais na Europa. Você vê ressurgimento de pensamentos há muitos, já tidos como terríveis, retornando em alguns pontos como se fossem a solução, e no meio disso tudo estamos nós, simples pessoas do povo, que gostaríamos de trabalhar e ter o retorno dos impostos que pagamos. Uma luz num poste, uma escola decente para os nossos filhos, um hospital que possa receber a todos, melhores salários para os servidores que às vezes têm que tirar do bolso para abençoar as pessoas que ali chegam pedindo ajuda, mas nós não temos o retorno disso. E não é apenas hoje, isso é desde que, infelizmente, o mundo é mundo. Sempre há uma insatisfação em algum ponto ou outro em relação ao que a sociedade quer e o que o Estado pode fazer. Mas para as mulheres, nos últimos anos, elas passaram a viver pressões, e pressões antes inimagináveis. Separei aqui as 10 maiores pressões que a mulher moderna sofre nos nossos dias, e não estão em ordem de incidência, é apenas uma ordem aleatória. A primeira pressão que a mulher sofre hoje é a da jornada tripla: trabalho, casa e também filhos. Por quê? Nós somos, quem tem de 45 a 53, é hoje a geração mais deprimida da história. É hoje uma geração que concentra um certo volume de renda maior em relação a essa mesma faixa etária em momentos anteriores da história, só que nós vivemos um elástico. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, criá-los em um mundo que não existe mais, só existe na nossa cabeça, onde certo é o certo, errado é errado, homem é homem, mulher é mulher, roubar é errado, mentir é errado, trair é errado. Esse mundo só existe na nossa cabeça.
Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, a pessoa vai dizer, é relativo, eu não posso julgar, cada um é um. Nós temos que criar nossos filhos nesse mundo e, ao mesmo tempo, temos que cuidar dos nossos pais que se encontram idosos. É a primeira vez onde uma única pessoa de um ramo familiar, na classificação filhos, tem que conduzir essas duas cordas de forma simultânea. Então, nós temos uma jornada tripla no caso da mulher, que é a jornada de trabalho. Depois também tem a casa e também tem os filhos. E filhos / os pais. Segunda pressão que a mulher passa nos nossos dias, a pressão dos padrões de beleza que são impostos pelas redes sociais. Parece que a mulher, algumas, né, que ganham dinheiro com isso, parece que quando chega no 7º mês de gravidez, ela faz até um jejum. Para chegar no 9º, nascer a criança, dá uma semana ela já parece shapeada. Dizendo o quê? Não fiz nem nada, e nem é genético. Isso coloca uma pressão sobre as demais mulheres. Verdade ou mentira? Esses padrões inatingíveis e mentirosos. Tomando produtinho e dizendo que é o quê? Natural. As redes sociais impõem esses padrões de beleza muitas vezes inalcançáveis. Terceira pressão que a mulher passa, síndrome da impostora, onde ela está executando um cargo, mas ela fica com a impressão de que não querem que ela esteja ali. Ela fica com a sensação de que, na verdade, as pessoas querem que outra pessoa ali estivesse. É como se ela estivesse tomado o lugar de alguém. Outra pressão, sobrecarga mental. Afinal de contas, gerencia o trabalho, gerencia a casa, gerencia os filhos, gerencia os pais, gerencia suas redes sociais, que só tem o que não presta, e ainda tem que fazer o gerenciamento, de um modo geral, da própria vida. Isso leva as mulheres a uma pressão de sobrecarga mental. Quinto, solidão na liderança. Mulheres, busquem por sororidade, mas ao mesmo tempo esqueçam. É triste, mas é verdade. Quantas de vocês já não tomaram uma volta de outras mulheres? Busquem por sororidade, mas não dependam dela. Por quê? Liderança é um cargo solitário, não importa se é homem ou se é mulher. Sexta pressão que a mulher passa, a comparação social, que é feita de forma online. Ontem, vendo uma série de TV, um casal disse o seguinte: vamos bater uma foto em frente a um restaurante? E o outro pergunta, mas por quê? Aí a pessoa responde, para a gente bater uma foto para que todos vejam e sintam inveja de nós. Comparação social online. Olha, a minha amiga não casou, não teve filhos, hoje ela é CEO. Eu casei, tive filhos, casamento está nas cordas, as crianças não me respeitam, me tornei uma dona de casa, Mas de onde veio essa comparação? Por que você tem que se comparar a outrem? Como assim? Me comparar a alguém? Para quê? Que baixa autoestima é essa? Que isso? Como é que a qualidade da sua vida se dá comparando a vida de outro? Não faz sentido. Mas as redes sociais trazem essa pressão para todos nós, trazem essa pressão para as mulheres. E aí vem uma grande questão, tá? Todos nós queremos ser prósperos, queremos ser grandes, queremos ser líderes, mas legado não se faz com dinheiro, legado se faz com pessoas. De tal modo que você pode escolher no seu epitáfio: aqui jaz fulana, CEO de uma empresa de detergentes. Ou, aqui jaz Beltrana, esposa, mãe, vó e bisavó. O que você acha que vai ficar para a história?
Qual é o maior legado? Ainda uma outra pressão. A culpa materna, afinal de contas, a mulher tem que trabalhar, tem que ajudar e tem que educar os filhos, mas não tem tempo, e ela fica o tempo todo com aquela sensação de que ela podia estar ali, mas não é possível, e ela se culpa por isso. Uma pressão por autossuficiência. Quando um homem ganha na loteria, ele diz o quê? Via de regra, no inconsciente coletivo, agora posso ter a mulher que eu quiser. Quando a mulher ganha na loteria, no inconsciente coletivo, via de regra, o que ela diz? Agora eu não dependo de homem mais para nada. A busca pela autossuficiência. Mas em um mundo tão conectado como o de hoje, tu consegue ser autossuficiente? Mas as pressões sociais colocam isso. Se você não explodiu até os 33, 35 anos, se você não arrebentou, não deu certo a tua vida. Outra pressão que a mulher moderna passa, a instabilidade financeira em relação e, ao mesmo tempo, junto com a carreira. Homens também passam por isso, mas como as mulheres estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho e em muitas funções de trabalho há mais mulheres do que homens, até mesmo como estudantes em faculdades, a instabilidade financeira se torna um peso, uma pressão. A busca por uma carreira se torna um peso, uma pressão. E por último, não menos importante, que tem sobrecarregado muitas pessoas, também mulheres, é o burnout, que no nosso boletim, na página de número 6, nós descrevemos um pouquinho sobre as dificuldades de saúde mental encontradas no nosso país, das quais nós temos um descritivo breve de ansiedade, depressão, burnout, estresse crônico, transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Pastor, igreja é para falar disso? Ué, meu Deus, a igreja não é feita de gente, mas não? Não é a gente que passa por isso aqui? Algum anjo vai te empurrar para um psiquiatra? Algum arcanjo vai te levar para um cirurgião, para um cardiologista? É o ser humano que lida com o ser humano. De tal modo que o burnout hoje tem sido realmente um empecilho para a felicidade de muitas pessoas. Características do burnout: esgotamento extremo, cinismo. Você olha assim, a pessoa está rindo do nada, é burnout, ela está cínica. Cinismo ou distanciamento emocional, sensação de baixa realização profissional. Isso tem acometido a humanidade e, infelizmente, tem sido carregado com relação às mulheres. Pastor, sinceramente, olha, eu nem sabia que o mundo era assim, eu vivo tão bem, não estou em nada dessas 10 coisas aqui. Eu nem sou mulher e estou em um monte disso aqui. Resposta. Nós temos, à luz da palavra do Senhor, respostas para esses tempos que nós estamos passando. E guardem isso, tá, igreja? A vida é feita de momentos. Há momentos bons e há momentos ruins. Mas tanto o que é ruim quanto o que é bom são o quê? Momentos. Eles passam. O mundo hoje está de cabeça para baixo. Mas isso passa. E ao passar pode melhorar ou piorar, mas o atual momento, ele passará. Sua vida está em dificuldades, isso vai passar. Não precisa ter pressa. É só fazer o certo. A vida é feita de momentos. A palavra do Senhor nos traz, dos 10 pontos que nós elencamos aqui, nós vamos tratar apenas 3, se der tempo. O primeiro ponto, de sobrecarga mental e exaustão. O que a Bíblia nos traz? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30.
sobrecarga mental e exaustão. Que pressão isso exerce sobre nós? Sentimento de ter que dar conta de tudo sozinha. Se você não é a Mulher Maravilha, você não presta para ser humana. Olha que coisa terrível. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Mulheres, leiamos a uma só voz. Vinde a mim... O que nós acabamos de ler? Vinde a mim. A mim quem? A Jesus. Vem para junto. Vinde a mim. Todas vocês que se encontram cansadas e sobrecarregadas, e eu vou dar fim aos problemas. Não é isso que ele promete aí? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Por que que Jesus alivia? Por que que ele não resolve? Ele tem poder para resolver? E por que que ele não resolve? Por que que ele te promete alívio, ao invés de resolver os problemas? Sabe por quê, querido? Problema é uma coisa da vida. E todo ser que vive tem problemas. O grande exemplo disso é o próprio Deus. Deus, quando encarnou na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus, o que aconteceu? Teve uma vida maravilhosa? Já nasceu numa estrebaria. Já foi perseguido quando bebê, por Herodes. Quando chega à fase adulta, é rejeitado, é traído, é humilhado, é escarnecido, é esbofeteado, é espancado, é crucificado. Aí você vai dizer que a vida não tem disso? Até Deus, quando encarna na vida, o que acontece com ele? Ele sofre. Por isso que Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu trarei a vocês alívio. Momentos passam, os momentos vão passar, mas enquanto permanecemos nele, se nos achegamos a Jesus, nele recebemos alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque resolvo todas as coisas? Porque sou um ser onisciente, onipotente, onipresente? Não. Vocês têm que aprender de mim, porque em mim há mansidão e há humildade de coração. Por que que Jesus elenca isso, gente? Por que que ele se classifica como alguém que vai trazer alívio e a sua qualificação de ser um aliviador é ele dizer que ele é manso e ele é humilde? Isso atende você, muitas vezes? Não. Você quer um Deus do ouro e da prata, porque está cheio de dívida. Não é verdade? Você quer um Deus que traz justiça ao oprimido. Por quê? Porque você é escamoteado o tempo inteiro. Aí Jesus, que diz que tudo vai dar certo no sentido de que é para chegar até ele, que ele vai dar alívio, ele traz a qualificação dele para ser alguém que pode aliviar. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração. Se você passa por sobrecarga mental e exaustão, esse é um convite para você reaprender o que é ser manso. Porque o que esse universo hoje tem feito conosco é nos deixar num eterno estado de beligerância. Esse é beliculosidade e belicosidade. O tempo inteiro é, quem é esse aí? O que está acontecendo? Quem é você? É de paz a sua vida? Quem é a senhora? A senhora quer o quê? Está encostando em mim? O que foi que houve? O tempo inteiro. Tem coisa que dá menos prazer a nós hoje do que dirigir? O estado irascível das pessoas está absurdo. E nós não percebemos, mas nós vamos acumulando isso. Óbvio, nós estamos na sociedade, nós somos gente. Aí vem Jesus e diz, se você está sobrecarregado, tem que lembrar do que é ser manso. Porque quando você lembra
que você precisa ser manso. Um monte de coisas começam a se dissolver aos poucos da sua mente. Por quê? Porque boa parte das pressões que nós temos é aquela vozinha que diz, sabe o quê? Como é que é? Você não vai reagir, não? Como é que é? Você vai deixar assim? Como é que é? Tu vai engolir mais essa? Como é que é? Isso vai durar até quando? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Aí Jesus diz, filho, em tempos de sobrecarga e exaustão, seja manso. Porque até para você desancar alguém dá para fazer com mansidão, tá? Ser manso não é ficar tomando sopapo e deixar alguém mandar em você como se tu fosse escravo, não. Isso é sentimento de servil, de submissão, isso é baixa autoestima. Mas com mansidão, dá para você impor os limites. Dá para você chegar com tranquilidade e dizer, olha, até aqui a gente conversou, mas da forma como a conversa está escalonando, não indica que vai terminar bem. E eu me respeito muito para perder minhas razões e chegar a vias de fato, mesmo que mereça. Então, de minha parte, a conversa acaba aqui. Pronto. O que você acabou de dizer? Que você achou desrespeitoso, que se insistir o couro vai comer, mas que você entende que não vale a pena. E é você que está abrindo mão de um conflito. Está ruim isso, gente? Mas nós fazemos isso? Não. Por isso que Jesus diz, você está sobrecarregado, filho? Está sobrecarregado, minha filha? Mansidão. Só o ato de você dizer, não gosto disso, e com muito carinho estou me desligando disso, isso já começa a te deixar uma pessoa melhor. Segundo, o Senhor se qualifica como alguém que pode trazer alívio, se aprendermos dele, porque ele é manso e ele também é o quê? Humilde. E humilde de quê? De poder, de dinheiro, de status. Ele é humilde de... A palavra do Senhor diz, os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que todo aquele que se arvora a ser algo a mais é humilhado. E todo aquele que é humilhado será por Deus o quê? Exaltado. Humildade, humilhação, vem da mesma raiz. Humus. E o que significa humus? Terra. Você já reparou o quanto que a gente está voando, gente? Tu acha que tu é a Supergirl mesmo, minha filha? Tu tem certeza? Até os exames de saúde apontam que você é terráquea. Tu acha, cara, que tu vai conseguir carregar esse mundo nas costas? Que até aqueles que foram eleitos em todos os países para carregar já estão abrindo mão e dizendo que não está dando? Aí vem a vida, nos dá uma pancada que nos tira de um nível além que não existe e bota os nossos pés de novo aonde? No chão. Ih, eu sou gente igual todo mundo, né? Ih, rapaz. Eu era brabo até encontrar outro mais brabo. Olha o meu prejuízo. Ih, rapaz. Eu me achava certa até outra chegar e provar que eu estava errado. Ih, rapaz. Quem está em sobrecarga e exaustão deve buscar mansidão e humildade. Por quê? Porque muitas pressões que você recebe e sente é porque você não percebe quem realmente você é. Você literalmente se acha muito. Uma pessoa da minha categoria não poderia ter esses pensamentos. Que categoria, cara? Você vai no banheiro? Você vai no banheiro? Tem problema de saúde? Você vai no banheiro normalmente? Que categoria você é? Você fica doente? Fica catarrado? Precisa de alguém para te dar um Resfenol, um Benegripe? Que categoria a mais você é? Já tomou um toco? Já desfizeram relacionamento? Já te cancelaram? Cadê essa categoria superior?
Se Deus, quando nasceu numa estrebaria, meu irmão e minha irmã, o que tu quer? Se o apartamento não for comprado na planta, não serve. É isso mesmo. A vida é assim. É dessa forma realmente que tu acha que é a vida? O Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, mora até hoje na mesma casa que ele comprou na década de 50. Por quê? Porque ele vê as coisas como utilitários, não como status. Mas nós somos a geração que o móvel tem que ser pré-moldado, aliás, o imóvel tem que ser pré-moldado, os móveis têm que ser planejados, tem que ser comprado na planta, tem que ter infra, o colégio tem que ser quadrilíngue. Resultado? Olha quanta pressão tu está sofrendo de você mesmo. Para quê? Qual é a diferença de você morar num imóvel comprado na planta, um imóvel que já pertenceu a 10 pessoas e tu comprou? Qual é a diferença? Tu não vai dormir bem. É isso? Tu não vai sentir a vontade de usar o banheiro naquele imóvel. É isso? Nem se trocar o vaso sanitário, tu não vai sentir a vontade. É isso? Meu Deus! Nós sofremos pressões internas tanto simplesmente pela arrogância. Isso não é da minha categoria, isso não pertence à minha estirpe, à minha família, não sei o quê. Cadê tua família, amigo? Quantas pessoas vivem para dar satisfação a terceiros ou a familiares? Nós devemos evitar a arrogância. Devemos lembrar que somos iguais, mas o universo tem conspirado para que você se divida entre esquerda e direita, entre reformado e pentecostal, entre reformado e arminiano. E você está se esquecendo que você é gente igual todo mundo. O mesmo poste que não acende para o outro, não acende para você. A mesma UPA que não atende o outro, não vai te atender. Que estado de coisas nós temos vivido, igreja? É necessário nós retornarmos àquilo que sempre foi o normal. Vinde a mim, se você se encontra em sobrecarga e se encontra em estado de exaustão, porque eu vou dar alívio a você. Você vai tomar sobre você o meu aprendizado e a minha missão. Você vai aprender de mim. Sabe por que eu posso te aliviar e você pode aprender de mim? Porque eu vou te ensinar o que é ser manso. E vou lhe ensinar a ser humilde. Não nos pertence, não nas posses, mas no coração. E assim, você, meu filho, minha filha, aprendendo de mim a ser manso, aprendendo de mim a humildade que nasce do coração, minha filha, tu encontrarás descanso para a tua alma. Sabe por quê, meu filho? Sabe por quê, minha filha? Porque aquilo que eu tenho para trazer para vocês, o que faz a diferença entre vida e morte, o que transporta para a eternidade, o que impulsiona, o que catapulta a fé, sabe por quê? Porque o meu jugo, ele é suave. E o meu fardo, ele é leve. Se você se encontra em sobrecarga e exaustão, abra seus olhos. Porque o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Você está em sintonia com Jesus? Conforme nos ensina esta palavra? Convido você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e passarmos alguns instantes em oração silenciosa.
E a minha oração é que Deus quebrante você, traga você de volta aos seus pés no chão, que você deixe de se comparar com outros que não tem nada a ver com a tua vida, porque cada um é um. Que você se liberte de sobrecarga e exaustões, que o Senhor te preencha de mansidão e humildade.